Seja muito bem-vindo à casa de Deus, à nossa querida e amada igreja. Eu não sei o que você pensa e acha, mas a nossa igreja é uma igreja que na sua totalidade é formada de gente muito boa. Por metro quadrado, poucos lugares no mundo tem gente boa como aqui. Louvado seja Deus por isso. Isso nos motiva a acreditarmos que verdadeiramente nós somos uma comunidade de amor e fé que anunciamos a breve volta de Jesus. Nos sábados que eu tenho pregado, entre uma semana e outra, nós temos estudado o livro do Apocalipse nessa série chamada Breve Jesus Voltará. Mas antes de iniciar a mensagem nesta manhã, eu quero aqui fazer um agradecimento especial. Eu gostaria de agradecer a uma artista que nós temos aqui na nossa igreja, que é a Thelma Crove, carinhosamente chamada de Thelminha. Quem preparou aqui, queridos, esse rolo, esse manuscrito foi a Thelma. Muito obrigado, Thelma. Se tornou mais visível e mais claro para nós aquilo que lá no passado era o rolo ou livro descrito no Apocalipse. Que Deus continue te abençoando e usando você aqui na nossa igreja. De coração, obrigado. Mas antes também de mencionar aqui, eu queria contar uma história para você. E essa história é especialmente para os nossos amigos que estão nos visitando nesta manhã. Que a bênção de Deus esteja com você. Eu vejo aqui que algumas pessoas chegaram não faz muito tempo, então eu não tive a oportunidade de cumprimentar, mas olha, daqui da frente recebo meu abraço. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui na casa do Senhor. Nós estamos verdadeiramente felizes pela sua presença. E essa historinha aqui, uma história real da minha família, ela é para você, para que você possa sentir ainda melhor, especialmente no sermão. Em algum momento da nossa estadia aqui, ou da nossa passagem aqui, a minha esposa e eu, nós levamos os nossos filhos para um parque aquático indoor. Um parque aquático não muito longe daqui, na verdade, umas 2h30, 3 horas, e nós gastamos lá 2 dias juntos como família. Em um dos dias nós fomos num lugar do parque onde tinha uma área para que a gente pudesse praticar aquele estilo de surf, o bodyboard, aquela prancha não muito comprida. Você se joga numa piscina que tem um jato de água muito forte e ali então você vai praticando por alguns minutos o surf. Eu e os meus filhos nunca tínhamos feito isso. E eu fiquei preocupado, vai que eu me jogue aqui e passe aquela vergonha na frente dos meus filhos. Então eu já coloquei eles na frente, vai primeiro eles. Mas eu fui notando que à medida que as pessoas iam, ninguém se perdia ou errava. E quando eu cheguei bem pertinho do atendente, eu notei que o atendente, que estava ali só para dar a prancha, gentilmente ele estava explicando como fazer para você acertar a posição, o movimento e conseguir surfar ali. E a dica dele era muito simples. Ele dizia assim, quando você pegar a prancha, se joga não no meio da piscina do jato, se jogue bem no cantinho. Porque do canto para o meio é mais fácil, você vai adquirindo equilíbrio e vai conseguir ficar ali. E deu certo. As crianças foram, foi o Martin, foi a Lauren, fui eu, 100%, o negócio funciona. A dica que ele deu fez todo sentido. No outro dia nós voltamos na mesma piscina. Só que no outro dia não era aquele rapaz simpático querido. Era uma profissional que estava ali apenas pegando a prancha e passando para quem de direito de acordo à fila. Ela não dizia nada, só entregava a prancha. E de repente, bem pertinho de nós, um menininho, uns 9 anos, pegou a prancha e ele foi exatamente para o meio daquele jato. E na medida que ele pulou, o jato era forte, ele voltava. E ele pulou de novo no meio e voltou. E a mulher não disse nada. E o menininho estava pegando a prancha para sair. Eu falei, não, escuta, vem cá, volta aqui. Pega a prancha e pula no canto. Do canto você vai alcançar o meio e vai dar certo. A menininha pegou a prancha lá do canto, pulou e deu certo. E ficou ali por alguns minutos surfando naquela piscina. E eu fiquei pensando comigo e contei para as minhas crianças. Imagina que a gente não tivesse dito nada para ele. Possivelmente ele teria saído dali pensando assim, eu não consegui. Eu não consegui. E na verdade, não é que ele não conseguiu.
ele não tinha o quê? A instrução correta. Uma vez que a instrução correta foi dada, ele conseguiu. Deu tudo certo. Por que eu estou contando essa história aqui, especialmente para os amigos que estão nos visitando, quem sabe você que é a primeira vez aqui na igreja? Esta série que eu vou apresentar uma parte dela hoje é a 7ª mensagem dessa série. Muita coisa para trás já foi apresentado. E talvez você chegou aqui hoje, vai abrir a Bíblia, vai ouvir e vai falar, do que esse pastor está falando? Há uma grande chance, eu espero que não, mas há uma grande chance de alguma outra coisa você não compreender, você não entender. E o problema e a culpa não é sua, fique tranquilo. É porque essa é a 7ª vez que eu subo aqui para falar sobre esse tema. Então pode ser que algumas coisas que eu direi hoje tenham conexão e fará sentido com coisas que eu falei lá atrás. Então se você não entender, não se preocupe. No final até eu posso tirar alguma outra dúvida, mas eu queria te pedir uma gentileza. Vá ao nosso canal do YouTube, Captain Brazilian, e procure assistir as outras 6 mensagens sobre o Apocalipse, inclusive a de hoje. E eu tenho certeza que você vai entender completamente. Se você nunca pisou numa igreja, nunca estudou a Bíblia, se você assistir, você vai entender. Combinado? Podemos começar? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Apocalipse, no capítulo 6. Livro de Apocalipse, capítulo 6. Queridos, esta é uma série que nós estamos fazendo aqui a fim de testar se aquilo que nós acreditamos que é verdade, realmente é verdade mesmo. Aliás, talvez muitos de nós fomos ensinados o que é verdade, mas quem sabe nunca paramos para pesquisarmos se é verdade mesmo e chegarmos à conclusão de que é verdade porque nós fomos lá no texto, estudamos o texto e aprendemos do texto. Eu queria lembrar você nesta manhã que um conhecimento profundo das Escrituras é um verdadeiro divisor de águas na nossa vida. A Bíblia, queridos, é uma rica fonte de vida interior. Quem lê a Bíblia nunca está na solidão. Nas mensagens anteriores eu falei para vocês sobre os 7 selos, ou melhor, na mensagem anterior eu falei sobre os 4 primeiros selos dos 7. Mas um pouco mais atrás eu falei sobre as 7 mensagens escritas na carta para 7 igrejas. Então tudo começou lá atrás, uma carta com 7 mensagens para 7 igrejas. Na minha última mensagem aqui, semanas atrás, eu falei sobre o livro que continha os 7 selos, e nós vimos que 4 desses selos já foram destacados. E hoje nós vamos estudar os outros 3 últimos selos. Mas veja só, quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que há um claro paralelo entre a mensagem para 7 igrejas e os 7 selos. E esse paralelo entre esses 2 corpos de mensagem tem um grande link com o futuro, ou com os eventos dos últimos dias. Por que será que um livro faz um paralelo entre mensagens do passado e mensagens do futuro? Queridos, o Apocalipse fala e usa linguagem simbólica, literal, de eventos passados, conectando com eventos futuros para nos dizer o seguinte: que o mesmo Deus que esteve com seu povo no passado é o mesmo Deus que está com seu povo no presente e será o mesmo Deus que estará com seu povo no futuro. O futuro para nós não é um lugar de desespero e temor, ao contrário, o futuro para nós é um lugar de esperança. E eu gosto muito de ler e relembrar com você nesta manhã o que a senhora Ellen White diz em um dos seus escritos, nos eventos finais na página 69, ela diz assim: ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até o nosso nível atual, posso dizer, e a nossa igreja pode dizer junto com ela, louvado seja o nome de Deus. Ao ver o que o Senhor tem efetuado, enche-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e o seu ensino em nossa história passada. Louvado seja Deus. Nada que temos que temer quanto ao futuro,
a menos que nos esqueçamos como o Senhor nos tem guiado no passado. Recapitulando, na última semana que eu estive pregando, falei sobre os 4 primeiros selos. E nós vimos nos 4 primeiros selos que ali existem 4 cavalos, 4 cavaleiros. E os 4 cavalos cores diferentes e os 4 cavaleiros trazendo nas suas mãos alguma coisa diferente. Primeiro cavalo, a cor é branca, denotando a poderosa pregação do evangelho. O segundo cavalo, cor vermelha, o seu cavaleiro trazia nas mãos espada, mostrando a perseguição que se levantou pós o primeiro século, segundo e terceiro século, em relação aos cristãos daqueles dias. O terceiro cavalo, o cavalo de cor preta, representando fome. Ele não trazia nenhuma arma, ele trazia uma balança, mostrando fome espiritual, algo que aconteceu no terceiro e no quarto século. Depois o último cavalo, o cavalo amarelado, mais para um cinza, que trazia peste, bestas da terra, denotando morte espiritual, algo que historicamente aconteceu no finalzinho do quinto século, começo do sexto século. E assim, queridos, agora nós entramos nos 3 últimos selos dessa mensagem. Eu quero convidar você, antes de entrarmos no selo, pensarmos um pouco mais abrangentemente sobre a Bíblia. Lá no comecinho da série eu disse para você que o livro de Apocalipse é um livro com simbolismos. E esses simbolismos têm uma razão de ser. Mas especialmente o livro do Apocalipse, ele está grounded, ele está fundamentado no Antigo Testamento. As passagens centrais do Apocalipse vão encontrar a sua resposta, a sua interpretação no Antigo Testamento. E eu terminei na última vez dizendo para você que os 4 primeiros selos, eles estão ligados. O seu background tem que ver com um capítulo específico da Bíblia, Levítico 26, onde nós temos ali o famoso capítulo das bênçãos e das maldições, o capítulo da aliança, onde Deus estende uma aliança com o seu povo. Voltando no Antigo Testamento, povo de Israel caminhando pelo deserto, Deus chama o povo para fazer uma aliança e diz assim: olha, eu vou apresentar para vocês as minhas leis, os meus estatutos, os meus mandamentos, e se você seguir tudo que eu te disser, se você for obediente e fiel, tenha certeza, você vai receber bênçãos, você vai ser próspero. Vai haver para você terra, saúde, fartura, vai haver para você proteção. Mas se você não obedecer, se você desviar, se você negligenciar as minhas leis, ordenanças, mandamentos e estatutos, não que eu vou te amaldiçoar, mas como consequência natural da desobediência, você infelizmente vai sofrer maldições. E lá em Levítico, verso 26, lá diz que essas maldições viriam de 4 formas. Viria através da espada, da fome, da peste e das bestas. Exatamente a descrição daquilo que está acontecendo em Apocalipse capítulo 6, com os 4 primeiros selos. Mas, queridos, do que exatamente nós estamos falando nessa parte do texto? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, no capítulo 14. Livro de Ezequiel, Antigo Testamento, capítulo 14. E eu pediria a você, gentilmente, que mantenha a sua Bíblia aberta. Ela pode ser como a minha, o livro, pode ser no seu celular, no seu tablet. Mas vamos nesta manhã estudar a Bíblia. Eu amo a Bíblia. A Bíblia é uma rica fonte de vida, de respostas, de bênçãos. Quando nós abrimos a Bíblia, nós temos acesso ao coração do nosso Deus, nosso Pai. Na Bíblia nós vamos encontrar tudo aquilo que é necessário para nós vivermos nessa terra e nos prepararmos para o céu. Ezequiel capítulo 14, verso 21, diz assim a palavra de Deus: porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais, se eu enviar os meus 4 terríveis juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais? O que esse texto está dizendo? O texto está dizendo assim, queridos, que se o povo de Deus não seguisse as leis de Deus, eles seriam de alguma forma julgados com 4 terríveis juízos. E o texto diz para nós claramente que são. Eles seriam julgados através do quê? Da espada, da fome,
das bestas e da peste. Esse texto aqui, ele está diretamente ligado a Levítico 26, você pode depois ler na sua casa. Ele está dizendo que se o povo se afastasse, era inevitável. Esses 4 juízos viriam sobre o povo de Deus. Jeremias capítulo 15, verso 3, um pouquinho antes, só voltar as páginas da Bíblia. Jeremias capítulo 15, verso 3. Diz assim a Bíblia. Eu vou dar alguns instantes para que você possa achar o texto juntamente comigo e nós participarmos juntos. Tudo isso daqui é um preâmbulo para nós chegarmos nos 3 últimos selos. Esse é o background daquilo que vai acontecer nos 3 últimos selos. Diz assim Jeremias capítulo 15, verso 3. Porque os punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor. Com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e os destruírem. Queridos, Jeremias, assim como Ezequiel, está repetindo exatamente aquilo que é dito em Levítico 26, no capítulo das bênçãos e das maldições. Qual que é o cenário que nós temos aqui? Esses homens, Ezequiel, Jeremias, e posso mencionar outros como Isaías, eles eram profetas de Deus. Eles estavam aí para trazer mensagens, e a palavra profeta no original, no hebraico, é a palavra nabi, que significa mensageiro. Eles são mensageiros de Deus para o homem. Quando esses homens falavam, eles estavam dizendo para aquelas pessoas o que Deus gostaria que elas ouvissem e entendessem. E o que os profetas estão fazendo aqui é dizendo exatamente o seguinte: escuta, vocês têm opção da obediência, seguir os meus mandamentos, seguir a minha vontade, serem fiéis a mim. E se vocês agirem assim, vocês vão ser ricamente abençoados, vão ter uma vida próspera. Mas se vocês desobedecerem, me negarem, se vocês desconsiderarem as minhas leis, meus mandamentos, vocês vão ser entregues aos juízos, como consequência natural da desobediência. Vocês passarão fome, vocês serão mortos pela espada, bestas, pestes virão sobre vocês. Levítico 26 até anuncia que se o povo desobedecesse ao Senhor, até mesmo bichos, animais selvagens viriam e acabariam comendo os próprios filhos do povo de Deus. E mais uma vez, querido, não é Deus aplicando juízo, mas são as consequências naturais da desobediência. Mas veja só, dentro desse contexto, quando o povo desobedecia, o que acontecia? Deus retirava a sua proteção do povo. Quando o povo rejeitava, negava a Deus, automaticamente Deus retirava a sua proteção. E agora os inimigos do povo de Deus vinham até o povo de Deus. E eles vinham para o povo de Deus com dinheiro para ajudá-los? Não. Eles vinham com um exército para destruir o povo de Deus. Eles vinham com a espada, eles acabavam com a comida, animais dos campos começavam a tomar conta e finalmente as pessoas chegavam a ser comidas até mesmo por bestas feras. Mas veja, é interessante que Deus tem uma forma extraordinária de lidar inclusive com seus filhos rebeldes. Eu não sei te explicar, e acho que ninguém na face da terra consegue explicar, mas Deus na sua soberania, e Deus no seu infinito amor, Ele consegue, queridos, ainda que Ele não cause, Deus não causa o mal de ninguém. Aliás, eu quero reparar aqui 2 ditados muito errados que às vezes estão nos nossos lábios. Já escutou assim, ó? Deus ajuda quem se ajuda? Isso é errado. A maior especialidade de Deus é ajudar quem não pode se ajudar. É justamente quando nós estamos no fundo do poço que Deus vem gentilmente e estende a sua mão. É quando a gente não tem nada o que fazer por nós mesmos. Quando os nossos recursos se esgotaram, é que Deus fala assim: filho, me dá a mão, eu estou aqui contigo. A especialidade de Deus não é ajudar quem se ajuda, mas é ajudar inclusive quem não pode se ajudar. Um outro ditado que diz assim, ó: se você não vem a Deus pelo amor, você vem por onde? Errado.
O amor de Deus, queridos, jamais, jamais pode ser igualado como um caminho de dor e sofrimento para nos trazer até Ele. Quando eu assumo que é a dor que me leva a Deus, eu estou dizendo que a dor inclusive pode fazer o que o amor não faz. Nós só vamos a Deus na dor porque nós reconhecemos e sabemos que Deus é amor. Porque se na dor nós não reconhecêssemos o amor de Deus, nós nos afundaríamos na dor e jamais iríamos a Deus por amor. Deus não usa ou cria o mal como um fim, mas Deus, na sua soberania, no seu infindável amor, Ele muitas vezes permite que ações e ações más, maldições, cheguem à vida dos seus filhos como instrumento redentivo. Eu tenho 2 exemplos, inclusive, da Bíblia. Babilônia, maior inimigo do povo de Deus, quer destruir o povo de Deus. Deus fala assim, fala para o rei de Babilônia: vai lá, meu servo, e disciplina os meus filhos. Não que Babilônia estivesse ali porque Deus gostaria que eles destruíssem o povo de Deus. Um outro exemplo, Jeremias, capítulo 10, verso 5, ali fala sobre o povo assírio. Um outro inimigo do povo de Deus. Mas Deus fala assim, olha, os assírios, eles são o cetro da minha mão, a vara do meu furor. E Deus usa os intentos e os propósitos malignos como instrumento redentivo para trazer o seu povo de volta para o seu caminho. Mas, querido, quando isso está acontecendo, quando o povo de Deus está sofrendo, o que o povo de Deus faz? O povo de Deus ora. Fala, Senhor, nós estamos sofrendo e não é pouco. A gente se distanciou, a gente pecou, a gente abandonou, a gente negou o Senhor, mas não dá para continuar nesse sofrimento todo. O que acontece nessa hora? Deus diz, eu vou pensar no seu caso. Vamos ver o que dá para fazer? E aqui vem uma grande lição para nós, queridos. Eu quero perguntar para você nesta manhã. Depois que a gente peca, a gente precisa primeiro se arrepender para ir a Deus? Ou ir a Deus para se arrepender? É claro, nós precisamos primeiro de ir a Deus, pois Deus é quem provoca no nosso coração genuíno arrependimento. E quando o povo se afastava do Senhor, e o Senhor permitia que punição vinha ao povo, e o povo orava a Deus, Deus prontamente aceitava e recebia o seu povo de volta. E se nesta manhã, eu estou falando a alguém que está afundado no pecado, se eu estou falando para alguém que reiteradas vezes tem entregado a si mesmo na lama do pecado, alguém inclusive que já desistiu de lutar contra o pecado, se eu estou falando para alguém que tem alimentado vícios ocultos e uma vida secreta de pecado, eu queria lembrar você que o Senhor sempre te receberá de braços abertos. Eu queria lembrar você que o perdão, a graça, o amor, a misericórdia de Deus são infinitos. E Deus é o Deus não da segunda chance, mas de todas as chances que for necessário até que você alcance salvação. E queridos, enquanto os inimigos de Deus vinham para querer destruir o povo de Deus, Deus usava esse intento de destruição como intento de disciplina. Good morning, happy Sabbath, thank you for coming. Falam português? Então sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe. Aproveita aqui, Deus te abençoe, Mara. Estou feliz por vê-la aqui nesta manhã, bênçãos de Deus na sua vida, querida. Que alegria recebê-la aqui na casa do Senhor. Tem um lugar para você aqui conosco. Feliz sábado. Queridos, e eu quero que você venha comigo agora para um texto divisor de águas na Bíblia, Zacarias capítulo 1, livro de Zacarias, lá no finalzinho do Antigo Testamento. E esse texto fala exatamente do que acontece quando o povo de Deus orava e buscava ao Senhor. O povo desviou, andou para longe, estão sofrendo no pecado e agora eles oram a Deus. E o Senhor responde a eles, Zacarias capítulo 1, verso 12 até o verso 15.
Então o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá contra as quais está indignado faz já 70 anos? Verso 14. E este me disse: clama, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho eu estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, e elas agravaram o mal. O que Deus está dizendo aqui? É exatamente o que a gente vai ver agora no quinto selo. O texto está dizendo que enquanto o povo estava desviado no pecado, Deus tirou a sua proteção. O povo começou a sofrer, e a vida longe de Deus é sofrimento, é perda, é tragédia. A vida longe do Senhor não vale a pena. Querido irmão, querida irmã, entenda que se com Deus é difícil, sem Deus é sofrimento. Só que o povo decide orar: Senhor, por favor, a gente quer que o Senhor mude a nossa sorte. O que Deus faz agora? A ira que estava dirigida para o povo de Deus, o qual estava sendo atormentado pelos seus inimigos, Deus agora muda a sua ira para os inimigos do povo de Deus. Aquela gente que estava debaixo da disciplina do Senhor, eles agora vão ver que o inimigo seu está agora recebendo e vai receber a punição do próprio Deus. Deus muda a sorte dos seus filhos quando nós oramos a Ele. E é exatamente o que a gente vai ver aqui no quinto selo. E dito essas coisas, volte comigo para o nosso texto central dessa manhã, Apocalipse capítulo 6. Nós vamos ver sobre o quinto selo, a abertura do quinto selo. Apocalipse capítulo 6, a gente vai ver o verso 9 até o verso 11. Vamos tirar um selo do nosso rolo aqui, que foi feito pela nossa querida irmã Thelma. Vamos lá, diz assim o texto, Apocalipse capítulo 6, verso 9. Se você encontrou, diga amém. Amém. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então a gente tirou aqui o quinto selo. E o quinto selo, queridos, é exatamente a expressão daquilo que a gente viu lá em Zacarias. O povo está sendo terrivelmente perseguido a ponto de ser destruído pelos seus inimigos. Eles oram e Deus agora desvia a sua ira do seu povo e coloca a sua ira sobre os seus inimigos. Essa profecia aqui, ou melhor, esse selo, ela está linkada a um período profético muito significativo de Apocalipse também. Esse período do quinto selo compreende aquele período da profecia dos 1260 anos, que começou em 538 depois de Cristo e vai até 1798 com a Revolução Francesa. Se nós lermos Daniel capítulo 12, do verso 5 até o verso 7, nós vamos ver que as palavras lá de Daniel, porque Daniel está clamando: Senhor, até quando? Até quando nós estaremos e continuaremos em exílio? O Senhor prometeu nos libertar, até quando? Quando isso vai acontecer? E Deus responde: Daniel, você vai ter que esperar. E Deus diz para ele em profecia: por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1260 anos. E quando nós lemos Daniel 12, 5 a 7, nós percebemos que existe um paralelo direto com o quinto selo. Aplicando o quinto selo em realidade geral, período das trevas, Idade Média, quando a igreja de Deus se distancia do Senhor, quando a igreja de Deus assume para si práticas humanas, quando a igreja de Deus desacredita que Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, e que somos salvos apenas pela graça de Deus e não com instrumental humano,
Quando a igreja de Deus decide agir de forma diferente de Deus, infelizmente, a igreja de Deus começa a padecer na mão do seu inimigo. Queridos, a nossa igreja, não se engane, ela vive num mundo hostil. Esse mundo só está esperando, é questão de tempo, para perseguir e destruir o povo de Deus. Mas o texto diz alguns elementos que nós precisamos de entender, olhar com calma. Verso 9 diz que João, no quinto selo, ele viu almas. E a primeira coisa que eu preciso dizer aqui para você é que essa palavra alma no texto, ela não é alma no sentido dualístico de Platão. Platão dividiu a realidade em dois mundos, o mundo das ideias e da matéria, o mundo bom e perfeito do mundo mau e carnal, e com isso ele separou a matéria daquilo que não é material. Não, a Bíblia não lida com nada que não seja material. O texto aqui, ele vem de uma palavra lá do hebraico, que é a palavra nefesh, que apresenta-se lá em Gênesis 2, quando diz que Deus soprou no nariz do homem o seu espírito, e o homem passou a ser nefesh, uma alma vivente, ou seja, um ser humano. Então, João está vendo pessoas, seres humanos, gente de carne e osso. E essa gente aqui, eles estão representando o povo de Deus, que foi perseguido, oprimido e que finalmente foi morto. Eles são mártires. E o texto diz para nós, queridos, que essa gente está aonde? O texto diz que eles estão aonde? Debaixo do quê? Do altar. Qual altar? Qual altar? Só há um altar na Bíblia. Essa é a imagem do altar do Antigo Testamento. Quando lá no Antigo Testamento era colocado o altar, o sacrifício era colocado em cima do altar, e o sangue que escorria daquele sacrifício vinha para debaixo do altar. O que o texto está dizendo? Que essa gente, eles morreram por conta do testemunho que eles davam. Morreram por conta da palavra de Deus. Eles foram sacrifício humano em virtude da crença e da verdade da palavra de Deus. E essa gente, querido, faz um clamor, e João vê que eles estão clamando. Qual que é a pergunta que eles fazem? Até quando? Por que eles perguntam até quando? Aliás, essa pergunta até quando, ela começa lá em Gênesis capítulo 4, verso 10. Porque depois que Abel, o primeiro mártir, morre, a terra começa a clamar pelo sangue dos seus santos. Até quando? Esse é um clamor perene que passa por Salmos, que passa por Isaías, que passa por Abacuque. Até quando? Eles querem saber de alguma forma, até quando eles começarão ou continuarão padecendo na mão dos seus inimigos. E o quinto selo diz o seguinte, que Deus agora está ouvindo o clamor dessa gente. Que esse grito de até quando, essa oração, ela foi ouvida. Deus alcançou o clamor que eles estavam fazendo. Enquanto os nossos inimigos estão nos ferindo, Deus ouviu o nosso clamor. E o quinto selo, querido, ele é uma resposta da oração que essa gente fez para o Senhor, perguntando, até quando? Mas segundo o texto, diz assim no verso de número 10, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O texto está dizendo que eles estão orando, pedindo libertação sobre aqueles que habitam sobre a terra. E quem são esses daqui? Por questão de tempo eu não vou ler o verso, mas Apocalipse 8,13 diz que esses que habitam sobre a terra são as pessoas que se fazem inimigos de Deus, do povo de Deus, e perseguem os filhos de Deus aqui. Então eles estão perguntando, Senhor, os nossos inimigos estão nos perseguindo, eles querem nos destruir, querem nos matar, até quando o Senhor não vai fazer juízo e não vai vindicar a nossa causa? E aí, queridos, o texto diz para nós que Deus fala assim, ó, vocês vão ter que esperar por um pouco. Há quanto tempo você tem orado por alguém e você ora e parece que nada acontece na vida desse alguém? Talvez esteja falando para uma mãe, para um pai que esteja orando há muito
tempo por um filho, por uma filha, por um genro, por uma nora, por um neto, e você ora, ora e ora, e parece que nada acontece. Quanto tempo você tem pedido ao Senhor pela libertação de um vício, de um hábito, buscando do Senhor uma mudança de vida e de perspectiva, e você ora, ora, ora e nada acontece. Talvez, queridos, não esteja acontecendo diante dos seus olhos. Talvez Deus esteja dizendo para você: espere um pouco mais. Vai acontecer, mas ainda não há tempo, não é tempo. Eu sei que é difícil, é contra a nossa natureza esperar. Mas Deus, para essa gente que estava clamando, Deus disse para eles: espere um pouco mais. E se você lê o texto, você nota que eles estão vestidos com qual cor de roupa? Roupas brancas. A gente já viu em mensagens anteriores que quem se veste com branco são pessoas salvas. Deus está lidando com gente salva. Deus está dizendo: vocês em Cristo Jesus já estão salvos. Vocês estão sofrendo, estão padecendo, estão sendo perseguidos, estão sendo humilhados, mas o ponto é, vocês já estão salvos. E queridos, a teologia bíblica adventista do sétimo dia não lida com possibilidade de salvação em Cristo Jesus. Ela lida com certeza de salvação em Cristo Jesus. Veja, nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos. Nós fomos salvos a despeito daquilo que nós fazemos. O sangue do Senhor Jesus Cristo não pergunta da nossa capacidade, mas Ele completa, preenche e atende todas as nossas necessidades de salvação, que nós por nós mesmos, infelizmente, de forma impossível, não conseguiríamos alcançar. E quer saber qual que é a tua única parte no plano da salvação? Eu espero que isso, embora seja verdade, não escandalize a sua fé. A nossa única contribuição no plano da salvação é entrar com os nossos pecados. O resto tudo é com Deus. E agora, queridos, existe um elemento aqui que às vezes passa desapercebido aos nossos olhos. O texto no verso 11 diz assim: e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles igualmente foram. O detalhe é que essa palavra número, ela não existe no original. Ela foi acrescentada por copistas. O texto não está falando que eles têm que esperar para que Deus alcance certa quantidade de gente para Jesus voltar. Aliás, muitas orações que nós fazemos: Senhor, ajude-nos a pregar o Evangelho para abreviarmos a sua volta. Isso simplesmente não existe. A volta de Cristo Jesus já tem um dia determinado. Se dependesse da nossa pregação do Evangelho para Jesus voltar, Jesus jamais voltaria. Aliás, a Bíblia diz que o Evangelho será pregado. Comigo ou semigo, o Evangelho vai ser pregado de qualquer forma e Jesus então volta. Então, pastor, por que eu tenho que pregar o Evangelho? Para que você se mantenha na linha e no caminho da salvação em Cristo Jesus. O texto não está falando sobre quantidade, o texto está dizendo assim no seu original: é necessário que se complete o trabalho no caráter daqueles que virão após vocês. A única coisa que efetivamente levaremos para o céu é o nosso caráter. E aquilo que Deus espera no nosso preparo para a breve volta de Jesus é que a gente, pela graça de Jesus, com o poder do Espírito Santo, venhamos superar as debilidades, as deficiências que nós temos no nosso caráter. E queridos, o quinto selo, e agora passando para o sexto selo, ele tem a seguinte mensagem. Ele diz que quando o povo de Deus se afasta do Senhor, e os 4 selos, os primeiros são a história da igreja de Deus. Quando nós nos afastamos do Senhor, Deus retira a sua proteção, nós passamos a sofrer, mas quando nós clamamos ao Senhor, Ele se volta a nós. E aqui, querido pai, querida mãe, com todo carinho, eu queria dar uma dica para você.
E nós reiteradamente fazemos isso na nossa casa com os nossos filhos. Olhando nos olhinhos deles, com concentração e amor. Eu digo, meus filhos, eu espero que vocês nunca cometam e nunca façam uma besteira na vida de vocês. Que vocês nunca escolham uma tragédia como meio de resolver um problema. Que vocês nunca me deem a tristeza de saber que vocês fizeram uma grande besteira. Mas se um dia vocês fizerem, vocês podem me ligar, me procurar, me achar e eu estarei ali por vocês naquele momento e para sempre. E digo que isso é fundamentado em qual premissa? Na premissa de Deus. Que a gente pode cometer a pior atrocidade do mundo. Deus junto com você vai chorar e lamentar, e eu como pai vou chorar pelos meus filhos. Mas o Senhor nunca vai abandonar uma alma, seja o que for que ela tenha cometido. E o quinto selo diz dessa mensagem de graça, mensagem do Evangelho, que o povo decidiu seguir os caminhos contrários à vontade de Deus, mas Deus deu a mão quando o povo orou, e agora Deus muda a sorte do povo, tirando a sua ira do seu povo e dirigindo-a para os seus inimigos, ouvindo o pedido de clamor, de juízo e de salvação. Queridos irmãos, quando agora a gente passa então para o sexto selo, penúltimo selo, veja o que está escrito do verso 12 até o verso 17. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia, dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Primeiro ponto importante aqui. O sexto selo vem depois do quinto selo. Durante 1260 anos, esse foi o período profético. Nós vivemos a história do quinto selo, quando o povo de Deus está em perseguição, em sofrimento, mas clama ao Senhor, e Deus ouve a oração e diz: sim, eu vou vir em juízo contra os inimigos de vocês. O sexto selo agora é Deus ouvindo o clamor do seu povo e vindo em juízo. Ou seja, se os 1260 anos passaram, nós agora chegamos no sexto selo. Cronologicamente se falando, nós estamos vivendo numa fase pós o quinto selo, e nós vamos ver que o sexto selo, marca o último período do estágio da história humana. O sexto selo está dizendo, querido, para você, que nós estamos vivendo num período que é o último. Você vai ver comigo agora que no sétimo selo não tem mais história na terra pela frente. A grande boa notícia do sexto selo não é que Deus simplesmente vai vir julgar o seu povo, mas é que nós estamos vivendo no tempo do fim. Você sabe qual que é a diferença de quem vive no tempo do sexto selo para cá e quem viveu do sexto selo para trás? Porque para todo mundo que viveu antes do sexto selo, a volta de Jesus era uma expectativa, um anseio, um sonho, mas eles iriam morrer e descansar sem pensar na possibilidade de que nos seus dias, de acordo à profecia, eles veriam Jesus. Depois que entra o sexto selo, todos aqueles que passam por essa terra, eles têm a esperança da volta de Jesus como um evento histórico, mas eles carregam no coração a expectativa de que pode ser que nos seus dias eles verão com os próprios olhos Jesus voltar. E talvez nesta manhã eu esteja falando para um grupo de pessoas que não vai encontrar a morte para depois ver Jesus voltar.
mas gente que vai ver Jesus voltar nos seus dias, na sua geração. Talvez os nossos filhos verão os últimos eventos, pregarão de maneira destemida. Talvez os mais velhos terão sonhos e visões, e nós seremos a geração que veremos o desfecho dessa história em vida. Queridos, o texto diz para nós que João, quando viu que o tempo de perseguição cessou, e ele viu que Jesus estaria vindo a juízo, que nós vivemos no último estágio da história da terra, João percebeu que algumas coisas estavam acontecendo, elementos sobrenaturais. Ele viu que aconteceu o escurecimento do sol, escurecimento da lua, ele viu que houve terremoto, e ele viu também que houve chuva de estrelas. E quando a gente vai na história, a história diz para nós que isso efetivamente aconteceu. Quando você volta no tempo, 1º de novembro de 1755, lá em Lisboa, Portugal, aconteceu um terremoto, um super terremoto. Para a época, para a magnitude do momento, para a escala, 8,59. Ele chama terremoto de Lisboa porque o epicentro foi em Lisboa, mas o terremoto ele atingiu todo Portugal. Passou de Portugal, foi para a Espanha, passou o Estreito de Gibraltar e foi para Marrocos. Não bastasse o terremoto, veio depois disso um tsunami e vários focos de incêndio. E dezenas de centenas de milhares de pessoas morreram. Historicamente, nós vimos aqui que o terremoto profetizado no 6º selo aconteceu. Mas o texto fala também que o sol se tornou como saco de crina, a lua toda como sangue. E nós temos um outro acontecimento. Quando voltamos na história, nós temos o dia do escurecimento do sol que aconteceu lá na Nova Inglaterra. Maine, Vermont, Connecticut, Massachusetts, New Hampshire. Isso aconteceu em 19 de maio do ano de 1780. Naquele dia, pleno dia, o sol foi se escurecendo. Os pássaros voltaram ao meio-dia para o seu ninho. E durante horas, que seriam horas claras do dia, ninguém viu nada. Escuridão, trevas total. Mas o texto fala para nós também que houve aqui uma chuva de estrelas, e no 13 de novembro de 1833, durante a noite, houve o que eles chamaram de chuva de Leônidas, uma chuva de estrelas que eles acreditam que teve a sua origem na constelação de Leão. Horas, estrelas chovendo sem parar. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Será que não seria apenas coincidência? Pode ser que o Apocalipse estivesse falando aqui numa linguagem simbólica. E talvez alguém achou pontos isolados da Bíblia e da história para justificar aqui a junção desse texto com esses 3 fenômenos. Será que eles são literais ou figurados? E se eles são literais, como que a gente pode ter certeza que realmente são esses os pontos aqui que justificam esse texto? Primeiro ponto, querido. Você olhando o texto, você percebe que João usa uma palavra-chave. Ele usa a palavra como. Ele não está explicando um simbolismo com um elemento literal. Ele está tomando um elemento literal e à frente ele coloca a palavra como para dizer que esse fato literal se apresenta como determinada coisa. Mas o mais importante é aquilo que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 24. Lá do verso 28 ao verso 30. Jesus Cristo descreve exatamente o que está escrito aqui em Apocalipse. Em outras palavras, João, pela inspiração, está replicando aquilo que Jesus disse que iria acontecer. Ou seja, se Jesus falou, não tem como duvidar. Se ele disse, é porque é verdade. Só que o texto fala para nós, queridos, e a partir do verso 15 diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós
e nos escondei-os da face daquele que se assenta no trono da ira e do Cordeiro. O que está acontecendo aqui? Todas as pessoas da terra, dividida em vários grupos diferentes, ricos e pobres, grandes, desconhecidos, estão percebendo que alguma coisa está acontecendo. Há um terremoto, há uma agitação. E já foi notado e percebido que o mundo vive no seu último estágio. Aliás, parte do movimento adventista aconteceu quando no segundo reavivamento espiritual desse país, as pessoas, por olharem aquilo que estava acontecendo, notaram claramente que aquilo era indícios da volta de Jesus. E eles estão se perguntando, o que está acontecendo? Por que tudo isso? E queridos, enquanto eles estão perguntando, a gente precisa de vir para 2 textos da Bíblia, para que você veja e fique claro comigo, como que o Apocalipse está conectado a todos os demais livros da Bíblia, e todos os livros da Bíblia se encontram no Apocalipse. Venha comigo, por favor, para o livro de Oséias, no capítulo 2, no verso 19. Perdão, Isaías 2,19. Isaías 2,19. Livro de Isaías 2,19. E daqui nós vamos para o último selo. Diz assim a palavra de Deus, Isaías 2,19. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. São palavras do Antigo Testamento que aparecem no Apocalipse. Lucas 23:30, deixa eu mostrar para você um texto do Novo Testamento. Lucas 23:30. E como ele disse, nós percebemos que o livro do Apocalipse está baseado nos demais livros da Bíblia, e todos os livros da Bíblia se encontram no Apocalipse. Lucas 23, verso 30, no Novo Testamento, diz assim: nestes dias dirão aos montes, cai sobre nós, e aos outeiros, e cobri-nos. Qual que é a confusão que está acontecendo aqui? Quando a gente vê esse texto todo, a gente não percebe, não há escrito aqui que há uma diferença entre os maus e os bons. Tudo que está acontecendo está atingindo e afetando todo mundo. E quando isso que está acontecendo está atingindo todo mundo, o povo faz uma pergunta. Apocalipse capítulo 6, verso 17, a última parte do verso. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? A pergunta que as pessoas estão fazendo é, nós estamos percebendo que está no fim. A gente quer se esconder, a gente quer que os montes e as rochas caiam sobre nós. Mas quem pode ficar em pé? Quem que perto da volta de Jesus, diante de tudo aquilo que aconteceu no passado, irá acontecer novamente? Quem pode ficar em pé? Essa é a pergunta. E aí, queridos, nós vamos ver que o capítulo 7 não fala sobre o 7º selo. Existe aqui o que nós chamamos de interlúdio entre o 6º selo, o 7º selo, no meio do caminho, capítulo 7, que diz o seguinte: sabe quem pode ficar em pé? Aqueles que foram selados por Deus. E a próxima mensagem que eu vou trazer para você é sobre o selamento, ou selo de Deus, que mostra aqueles quem ficarão em pé. Mas eu quero terminar, e eu disse para você que a gente termina hoje o 7º selo. Já abrimos o 6º, vamos para o 7º. Apocalipse capítulo 8, verso 1. Diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. O último selo diz que quando ele foi aberto, 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. O irmão da nossa igreja recentemente me mandou algo e disse assim: pastor, esse texto aqui, ele é uma prova incontestável de que os homens entrarão no céu primeiro que as mulheres. Se você riu, você entendeu, não sei o que eu vou explicar. Mas, queridos,
por que que o texto fala para nós? Que houve silêncio no céu. Livro de Sofonias, capítulo 1, verso 7. São os 2 últimos versos desta manhã. Antigo Testamento, livro de Sofonias, capítulo 1, verso 7. Lá no Antigo Testamento, pertinho daqueles livros de Jonas, Miqueias, Ageu, Sofonias 1, 7. Diz assim: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Zacarias 2,13, um pouquinho para frente, diz assim para nós, Zacarias 2,13: cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Escute bem e eu vou terminar. Do primeiro até o 4º selo, o povo de Deus, hoje nós estamos lendo a história da igreja dos dias de João até os nossos dias. E essa história mostra no comecinho uma grande pregação do evangelho, Atos capítulos 2. Mas mostra depois um distanciamento do povo de Deus, do Senhor, e o quanto o povo sofreu. O 5º selo fala para nós que o povo, depois de sofrer nas mãos do inimigo de Deus, orou, clamou ao Senhor, e Deus falou: sim, eu vou te libertar, eu vou tirar você dessa cilada, eu te amo, eu prefiro morrer por você a viver sem você, você não vai morrer, ser destruído pelas mãos dos teus inimigos. O 6º selo mostra para nós que o juízo vai vir com a volta de Jesus, que quando Jesus voltar, vai haver nessa terra um povo selado, que estará esperando o seu Senhor. E o 7º selo diz para nós, que lá no céu, o Senhor nosso Deus está agora, para um futuro, preparando um juízo final, que acabará de uma vez por todas, de todos os inimigos do povo de Deus. E queridos, eu quero dizer para você, que hoje nós vivemos no período do 6º selo, de acordo à cronologia, a profecia da Bíblia. Ou seja, nós estamos vivendo no estágio final e último da história humana. Em breve, e não tardará, eu ouço os passos de um Deus que se aproxima, Jesus em breve virá. Há uma grande chance de nós aqui em algum momento subirmos juntos para o céu, vivermos a eternidade juntos. Mas pastor, será que não falta muito? Querido, não se esqueça, o inimigo de Deus cada vez mais está se tornando hábil em criar rápidas mudanças, rápidos eventos que gerem profundas mudanças. E nesta manhã, eu quero terminar contando de um fato que ocorreu comigo muito significativo, que tem que ver com uma família muito querida da nossa igreja. É fato que aqui nesta terra nós temos vários inimigos, e a gente padece e sofre na mão deles. Por exemplo, a traição. Sabe por que a traição dói? Porque a traição é uma arma que está nas mãos apenas de pessoas que nós amamos. Um inimigo não te trai, só te trai quem você ama. Aqui nessa vida a gente passa por decepções. Esperávamos tal coisa, aconteceu outra. Tínhamos um trato aqui, mas ele foi descumprido ali. Aqui nessa terra, queridos, nós passamos por infortúnios diversos. Financeiro, emocional, saúde. Talvez muitos não sabem, mas nessa semana nós fomos surpreendidos. A Lissa Mischiati, filho do Paulo e da Elídia, quarta-feira à noite foi levada às pressas para o hospital. Problema sério de diabetes, desde os 13 anos, lutando contra a diabetes. Fui visitá-la, uma menina nova, 20 anos, tendo que se preocupar e se ocupar a todo instante com as questões de saúde.
E você sabe na sua vida o que te toca, o que te faz sofrer? Quais são os inimigos que você tem que lidar? E sabe por que inimigo é inimigo? Porque uma das características dele é que parece que ele vai te vencer. Parece que ele é mais forte que você. Porque se ele não parecesse te vencer e não fosse mais forte que você, não seria o inimigo. Logo que eu cheguei aqui nessa igreja, no ano de 2021, eu cheguei aqui, fui oficialmente instalado 4 de junho. Eu recebi a notícia de que o Marcos e a Yux, os pais do Issacar, eles que agora frequentam a Triadelfia, uma família amada da nossa igreja, ela estava grávida, iria ter um bebezinho, e já se sabia que ele teria várias complicações de saúde. Interessante, queridos, que a Yux me contava, vez após vez, que a cada consulta, não era que lhe davam a possibilidade do aborto, mas insistiam para que ela abortasse. Seu filho tem sérias complicações, vai ser um peso muito grande na sua vida. Aborte, encerre a gravidez, poupe-se e ao seu marido e ao seu filhinho do sofrimento. E a Yux, com toda a convicção na palavra do Senhor, se manteve fiel aos seus princípios. Já estava aqui quando o bebezinho nasceu. E além daquilo que era esperado, muitas outras complicações vieram a reboque. Mas sabe o que é o mais interessante, queridos? Essa é a coisa linda da paternidade, da maternidade. É que ainda que o seu filhinho, a sua filhinha, for viver só para piscar o olhinho, você quer ver ele vivo, ainda que dessa maneira. E o tempo foi passando. E embora se havia esperança, não havia muito reação. Quando foi no sábado, 14 de agosto, eu cheguei aqui dia 4 de janeiro, sábado 14 de agosto, depois de quase 2 meses ao sábado, só atendendo a igreja naquele sábado, eu havia combinado com a minha família, naquela época eu morava em Hagerstown, que a gente iria sair daqui, iria para casa, eu ia almoçar com a minha família, e no sábado à tarde a gente ia para o meio do mato, passear, descansar e ter o nosso tempo junto ali. Almoçamos, quando a gente começou a entrar pelo meio do mato, cheguei até a pensar em desligar o celular, por alguma razão, não desliguei, não demorou 10 minutos, tocou o telefone. Era Yux dizendo: pastor, infelizmente, o que a gente menos queria aconteceu. O baby Mark descansou. E queridos, embora era sabido que aquele bebezinho iria, de alguma forma, mudar radicalmente a vida deles, eles choraram todas as lágrimas, como se aquele bebê fosse um filho normal e perfeito como os nossos filhos. Eu rapidamente me aprontei, fui para Baltimore ter com eles. Nós fizemos todo o procedimento ali. Saí com eles, fomos para a casa deles no sábado à tarde. E ali nós tínhamos algum tempo juntos, em oração. E só quem perdeu um filho sabe a dor. A história continuou. Eles, por razões pessoais, foram para uma outra igreja, vez outros via. Mas recentemente no curso de aventureiros, desbravadores lá no Monte Neto, eu estava sentado na parte do banco, aqui sentado na frente, alguém me cutucou. E quando eu virei para ver, foi uma cena que ficou registrada na minha mente para eu levar comigo pela eternidade. Havia ali uma mãe sorridente, feliz, plena, realizada. E tão pronto eu olhei para ela e falou assim: pastor, está aqui o meu bebê. Não que o bebezinho que nasceu, porque Deus agraciou o ventre dela, substitui o baby Mark. Mas Deus não se esqueceu das dores, do lamento, da tristeza.
E Deus, de alguma forma, deu para ela nessa terra um conforto, um alento. Deus deu para ela um presente, para lembrar para ela que o Senhor nosso Deus sabe exatamente das dores profundas de uma mãe. E quando eu vi aquele bebezinho, eu conversei com a Yux, eu fiquei pensando, e hoje eu termino compartilhando com você, queridos, é isso o que nós vamos viver quando o Senhor operar o seu juízo. Tudo aquilo que nos foi roubado, tudo aquilo que nos foi retirado, todos os nossos dramas, todas as questões complexas da nossa vida, todas as nossas lutas, todas as nossas batalhas, todo o mal que nos causa sofrimento, serão julgados e destruídos em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, nós estamos vivendo nas horas últimas nesta terra. Tudo está por acabar. E nesta manhã o apelo que eu tenho para essa minha querida e amada igreja, a quem todos os dias eu oro para que o Senhor nos abençoe, para que a gente se salve em Cristo, é para você não desistir, não abrir mão da sua fé, e em nome do Senhor Jesus se arrepender, abandonar os seus pecados e pedir uma nova vida com o Senhor Jesus. Queridos irmãos, uma vez mais, se alguém aqui está travando íntimas batalhas espirituais, se alguém aqui está travando problemas de ordem moral, se o pecado está batendo a porta do seu coração e você tem tido nos seus lábios o sabor amargo da derrota, se você está vivendo por viver sem comunhão com o Senhor, nesta manhã o Senhor Jesus Cristo, que prometeu, Ele vai cumprir e vai voltar, te estende a mão. O Senhor não te julga, não te recrimina, não te repreende. Até mesmo o sofrimento o Senhor pode tornar em bênçãos na sua vida e a tua redenção. Eu gostaria de nesta manhã fazer um apelo a você, como você está, não vou pedir nada de você, mas para que você reconsagre a sua vida ao Senhor. Abra o seu coração, procure no Senhor arrependimento, reforma e mudança. Se você precisa de fazer um novo concerto com o Senhor, que você o faça. Se você precisar de fazer um concerto com a igreja do Senhor, que você o faça. Pois se você ganhar a salvação, você ganhou tudo, e todas as coisas valerão a pena. Que Deus te abençoe. O Robson cantará uma música para nós agora. Você pode permanecer no seu lugar. Quem sabe você aí, de olhinhos fechados, no seu pensamento, orar ao Senhor. E falar: Deus, me ajude a cada dia eu me preparar para a volta de Jesus. Me ajude todos os dias eu amar, desejar a leitura da Bíblia, cravar os meus joelhos no chão e amar as coisas do Senhor, para que quando Jesus voltar, sem os meus inimigos, eu possa viver eternamente junto com os meus amigos e na tua presença. Que Deus te abençoe. É o poder dos ventos, é o Rei que vem, e bem mais perto está. Posso quase ouvir trombetas dos anjos do Senhor. Jesus chama, vamos para o lar.
redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando seus filhos. E breve será, e ao Jesus chamar, vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhos. Os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chamar, vamos para o lar. Amém? Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando seus filhos. E ao Jesus chamar, nós vamos para o lar. Meu Jesus virá em glória chamar os seus filhos. Os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E a Jesus chamar, e ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, meu Jesus virá para chamar os seus filhos. Os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar. Vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar,
chamar. Vamos para lá, para lá, para lá. Amém. Amém. Robson, muito obrigado pela música. Posso falar uma coisa? Quando eu for para o céu, eu quero também, Robson, que você esteja no céu. Que a Vivian, que o Benny, que é o amigaço do Martin, que a Bi, que a Brenda também estejam no céu. Quem sabe, Robson, a gente vai entrar assim, no céu, de mãos dadas. Queria convidar, querido, a todos nós da nossa igreja a nos darmos as mãos. Juntarmos as mãos também, não deixar que o corredor nos separe. Porque assim como o Robson e eu queremos estar no céu, queremos entrarmos juntos, escute só, talvez é a primeira vez que eu esteja te vendo. Maybe it's the first time that you came to our church today morning. Thank you for coming. Even though it's the first time that I meet you here, I would like to see you in heaven. Maybe you can go together in the same cloud. Eu não quero que ninguém fique para trás. A nossa vida juntos como igreja termina quando começar a eternidade no céu com Cristo Jesus. Vamos orar ao nosso Senhor, o nosso Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque o sexto selo, última história do estágio da história humana, tempo o qual nós estamos, tempo do fim, Ele nos coloca pertinho das portas do céu. Obrigado porque o próximo selo mostra que já estaremos no céu. Isso são clamores, gritos da Bíblia dizendo: ei, se prepara, Jesus em breve voltará. Está dizendo para mim como pastor que todo o meu ministério, todo o meu foco deve ser em me unir em amor, em união, em coração com essa querida, amada igreja tão especial para a gente ir junto para o céu. Que a nossa vida como igreja aqui é o estágio, o preparo para a gente viver juntos. E Deus, que uma porção dobrada do Espírito Santo seja derramado sobre nós, para que logo mais, ao não apenas ouvirmos os passos, mas vermos com os nossos olhos aquele que vem e não tardará, todos nós estejamos juntos e preparados. E que essas mãos agora que estão unidas, sejam unidas de hoje para a eternidade. E que essa comunidade continue a ser, Pai, diante dos olhos do Senhor, uma comunidade de amor e fé que anuncia a breve volta de Jesus, até que Ele venha, para a glória do Teu nome. Amém e amém. A todos vocês, um bom e feliz sábado. Às 4h30 pontualmente nós nos veremos uma vez mais. Eu vou estar saindo com os meus filhos ali à porta, me despedindo de vocês. Bênçãos do Senhor.